Queria parabenizá-lo pela vitória da tese de doutoramento. Muitos parabéns. Uma vez que foi o vencedor pela Universidade de Lusófona, pela tese, que tem como nome Sistemas de Gestão do Destino Turístico e Contribuições para a sua adoção e implementação. Isto mais faz sentido perceber no que é que consiste esta tese. Muitos destinos turísticos têm um problema de dependerem demasiadamente de empresas estrangeiras para poderem ter turistas. Por exemplo, o Algarve sempre dependeu muito de operadores turísticos, alemães, ingleses, franceses, para poder ter turistas. O problema é que esses atores externos levam uma boa parte do lucro que poderia ficar em Portugal para os seus países. Quando um turista estrangeiro, em média, compra um pacote turístico para vir a Portugal, o Algarve, neste caso, que é o exemplo mais paradigmático, mais de 30% do que o turista paga no país dele, fica no país dele, não vem para a economia portuguesa. E o que é que isto tem a ver com a minha tese? As entidades que gerem destinos turísticos, as regiões de turismo, as câmaras municipais, o Turismo de Portugal, que se chamam DMOs, Destination Management Organizations, sempre tiveram esta tendência para apenas promover a sua oferta, ou seja, fazer campanhas promocionais, gastar milhões de euros, por exemplo, a nível de um país, para poder então ter anúncios na televisão, para poder fazer um bom site e participar em feiras de turismo, por exemplo. Mas muitas vezes pergunta-se se esses esforços vão tão longe como deveriam ir. E houve um conjunto de destinos turísticos, não portugueses, mas internacionais, sobretudo na Europa do Norte e nos Estados Unidos e Canadá, que a partir do final dos anos 90 começaram a desenvolver plataformas online que tinham como intuito não apenas promover o destino turístico, para que os turistas ficassem curiosos em conhecê-lo, mas também tentar tomar conta, digamos assim, contribuir para que o turista conseguisse fazer nessas plataformas todos os preparativos de viagem, desde a fase do planeamento da experiência à fase da compra de serviços turísticos concretos. Isto evitaria que o turista, depois de ver um site muito bonito, mas apenas um site informacional, fosse a um operador turístico do país dele comprar um pacote turístico, aí retomando aquele efeito nefasto dos operadores turísticos, que é ficarem com uma boa parte do lucro nas economias de origem dos turistas e não nas economias de destino desses turistas. Portanto, Portugal não tem nenhum destes sistemas ainda hoje em dia, e eu decidi estudar que fatores é que podem afetar a adoção de um sistema deste género no caso de Portugal, em que a minha região de estudo foi a região centro de Portugal, até porque a universidade onde eu realizei o doutoramento foi a Universidade de Aveiro, portanto faria sentido que tivesse sido realizado o estudo na região centro. Portanto, a minha tese tenta perceber, já tentando agora sintetizar um pouco, que fatores é que podem afetar a adoção futura de um sistema de gestão dos destinos na região centro, neste caso, tanto por parte de câmaras municipais, como por parte que são as tais DMOs de âmbito local, não é? Como por parte de gestores de atrações, museus, monumentos, campos de golfe, o que seja, como também por parte das empresas turísticas concretas, como por exemplo os hotéis. Então, foi esse o objetivo da minha tese. Sendo assim, vou passar já até para a minha última pergunta, porque faz todo sentido, que eu queria perguntar se relativamente ao turismo em Portugal considera que é de todo bem aproveitado, há melhorias a fazer? Pronto, é muito interessante a pergunta. Realmente nós estamos muito orgulhosos nestes últimos tempos, apesar agora da questão do Covid, que fez aqui um parênteses no turismo português e no turismo mundial, de certa forma. Estamos sempre muito orgulhosos com o facto de Portugal ter ganho muitos prémios ultimamente, de melhor destino turístico europeu, melhor destino turístico mundial. Lisboa e Porto há pouco tempo receberam o prémio de melhor destino europeu. Mas a questão é esta, nós ganhamos sempre prémios. Estes prémios que temos vindo a ganhar são sempre na perspectiva da qualidade do serviço perante o turista. Portanto, o turista, quando vem a Portugal, adora os nossos hotéis, adora as nossas atrações, adora o clima, a hospitalidade, e isso é fantástico. O problema é que Portugal não só precisa de ser competitivo ao nível da satisfação do turista, mas ao nível do contributo que o turismo deverá ter na qualidade de vida, no poder de compra das populações que moram num determinado local. Porque esse é o objetivo do turismo. O turismo tem como objetivo que os turistas fiquem muito satisfeitos e com grande, ia dizer, bem do nosso país, como se nós tivéssemos aqui um problema de autoestima, que precisássemos que os turistas dissessem bem de nós.
o objetivo último do turismo é que o turismo contribua, ok, satisfazer os turistas, eles dizem bem de Portugal, ficam satisfeitos, regressam, mas o turismo tem que ser pensado de uma forma inteligente para contribuir o mais possível para elevar o nível de vida das populações que moram nos destinos turísticos. E a forma como o turismo português é pensado desde os anos 80, onde realmente começou o turismo internacional em Portugal, mas aí compreendemos que Portugal vinha de um período difícil, 2 resgates do FMI, tinha tido a guerra colonial há relativamente pouco tempo, ainda não estava inserido na Comunidade Económica Europeia, aí compreendia-se, nesse contexto particular, que Portugal se entregasse aos operadores turísticos externos e vendesse sobretudo o sol e praia, e não toda a cultura e tradições e património natural que Portugal tem para oferecer. O problema é que, passados tantos anos, Portugal ainda está muito preso a este modelo de excessiva dependência relativamente ao exterior. Portanto, eu diria que nós devíamos pôr um pouco de água na fervura neste entusiasmo que temos em relação ao turismo português atual. Realmente é verdade, Portugal é um país excepcional, todos sabemos isso, tem características fantásticas para um país tão pequeno, os turistas ficam muito satisfeitos, tem uma hospitalidade ímpar. No entanto, ainda tem graves problemas de competitividade no que toca à questão que mais interessa, que é a questão económica. Nós ainda somos, cerca de 80% dos turistas que vêm a Portugal ainda utilizam qualquer tipo de intermediário que não um intermediário ou uma empresa portuguesa. E, portanto, há que pensar em plataformas online, a meu ver, que facilitem que o turista planeie a sua experiência diretamente com Portugal. Ou a nível do turismo de Portugal, ou a nível das regiões, das entidades regionais de turismo, ou a nível até das próprias localidades, dos municípios, ou até ao nível das próprias empresas turísticas, que consigam vender diretamente aos seus clientes. Então aí eu acho que Portugal ainda tem um caminho longo para trilhar, mas que apenas vai complementar aquilo que é o mais que Portugal já tem, que é o mais vantajoso, que é o destino fantástico e os produtos fantásticos que tem para oferecer. Então posso perguntar se a sua tese vem não digo resolver, mas vem esclarecer essas dúvidas sobre o turismo em Portugal? Dúvidas não, essas questões que podem ser melhoradas, como referiu. Sim, a tese aborda amplamente todas estas questões, sim. Inclusive ela, não sei, creio que coloca o dedo na ferida quando no final do processo de investigação é proposto um modelo de fatores que influenciam a tal predisposição dos atores para adotar estes sistemas, que têm aqui, como qualquer tese de doutoramento, deverá ter contributos originais, não é? Tanto para a ciência, teóricos, não é? Como para a parte prática. E então aqui há certos contributos práticos que a tese dá, digamos assim. Por exemplo, o facto de hoje em dia, isto ainda não tinha sido investigado a nível internacional, qual é que é o papel que um DMS pode ter, estes sistemas, face ao atual poderio que têm as agências de viagens online, que não tinham há 10 ou 15 anos atrás, como a Booking, como a Expedia, peço desculpa por estar a referir em nomes de empresas concretas, mas, portanto, qual é que é o papel? Muitas DMOs, muitas entidades que gerem destinos turísticos que eu abordei, que eu estudei no norte da Europa e na América do Norte, que entrevistei, me disseram que estavam um pouco céticos acerca do papel que terão estes DMS, porque não conseguem combater a Booking e a Expedia, essas empresas de grande dimensão multinacionais. Então, o que alguns DMOs têm vindo a fazer é aliarem-se a esses motores. Ou seja, eu tenho a plataforma online do destino turístico, eu acedo à plataforma, acedo à opção de, por exemplo, de reserva de um quarto de hotel, mas depois sou encaminhado, apesar de estar dentro do ambiente do site, eu não saio do ambiente do site oficial do destino turístico, mas é a Booking, na realidade, ou a Expedia, ou outra empresa desse género, que está a fazer a reserva. E o que acontece é que há uma divisão de comissão. Uma parte da comissão vai para a Booking, a outra metade, por exemplo, vai para o destino turístico. Esta é uma solução que tem sido preconizada em cidades como Manchester, cidades como, por exemplo, Chicago, mas é algo que é um contributo, creio eu, inovador. Mas voltando à sua questão, sim, eu creio que tanto eu, como depois também, obviamente, as minhas orientadoras, que também deram um contributo importante, contribuímos para pôr o dedo na ferida e perceber porque é que em Portugal ainda não existe, porque essa foi uma das conclusões, ainda não existe um nível, eu diria, suficiente de preparação
para nós adotarmos este tipo de plataformas. E isso deve-se muito a uma coisa de que Portugal padece ainda um pouco, que é a fragmentação dos destinos turísticos. Para adotar uma plataforma deste género, é necessário que as empresas comuniquem muito entre si, colaborem muito entre si e reconheçam as DMOs, as entidades que geram o destino, como a entidade liderante. E muitos atores não o consideram. Não sabem muito bem sequer o que é que a DMO faz, que é lá a Câmara Municipal, a Entidade Regional de Turismo, muitas vezes não a respeitam ao nível das suas competências, ou logo não querem, não se mostram muito predispostos a adotar uma plataforma que essa entidade que eles nem conhecem, nem respeitam muito ainda, respeitam ao nível das competências, não é? Iria no futuro implementar. Então, eu creio que sim, pelo menos, ou seja, em última análise, o contributo que poderá dar esta tese a nível prático poderá ser perceber alguns problemas que nós temos que lidar e resolver até conseguirmos ter plataformas de destinos turísticos mais sofisticadas, que não se limitem a promover, mas que também ajudem o turista a planear e até a comprar uma experiência turística, assim beneficiando mais a economia local, ou seja, dispensando, de certa forma, os intermediários externos. Não é? É esse o principal contributo, creio eu, da tese, a nível prático. Eu fiquei aqui com uma dúvida e achei bastante interessante essa parte que referiu da Booking. Então, estamos a fazer bem ao reservar pela Booking, por exemplo, ou não estamos a fazer bem? É assim, eu estou a perceber. Muito boa pergunta. Na perspectiva do destino turístico, não estamos a fazer bem. Porquê? Porque a Booking o que faz é, ela não é o mal da fita, claro, é uma empresa com os seus interesses particulares, portanto faz aquilo que lhe compete. O que a Booking faz é, ela começou em Portugal, por exemplo, com comissões muito baixas, ou seja, ela abordava os hotéis e dizia aos hotéis se queriam vender através da Booking os seus quartos, com comissões baixas de 5%, ou seja, o hotel tinha que dar 5% daquilo que o cliente pagava para a Booking e ganhava os outros 95% para ela. Muito bem. A questão é que a Booking fez uma estratégia que muitas multinacionais fazem, que é, foi fidelizando estes hotéis, estas unidades de alojamento, que também são alojamento local, não é só hotéis, também é turismo em espaço rural, também vendem pela Booking, são várias tipologias de alojamento. Foi fidelizando estas unidades de alojamento ao ponto em que estas unidades ficaram muito dependentes da Booking. De certa forma, pensaram que já tinham a sua vida garantida a nível de distribuição. O problema é que a Booking foi subindo a sua comissão, precisamente porque a Booking soube que já tinha na mão estas unidades de alojamento, foi subindo a sua comissão, até ao ponto que hoje em dia já vemos comissões de 15% a 20%, em que o hotel vai ter que dispensar, dizer adeus a 20% daquilo que podia ganhar, porque está a vender através da Booking, por vezes a preços mais baixos do que vende no seu próprio website. Parece quase caricato. Agora, o que tem acontecido, e eu volto a dizer que a Covid-19 foi aqui um parênteses que se colocou, mas em 2018, pela primeira vez, desde que há internet, desde que existe internet, pela primeira vez houve uma tendência, uma inversão de uma tendência. Ou seja, a partir de 2018, ou em 2018, pela primeira vez, houve um crescimento das reservas realizadas através dos sites dos próprios hotéis, do que das reservas feitas através dos sites de intermediários como a Booking. Ou seja, a tendência começou-se ligeiramente a inverter e isso deve-se ao facto dos hotéis terem convencido os clientes, sobretudo os second guests, aqueles clientes que voltam, têm uma segunda ou uma terceira estadia no hotel, a não reservar pela Booking, porque isso faz com que o hotel te perca dinheiro, mas a reservarem diretamente no site do hotel. Ora, uma plataforma deste género, que não é só o problema de um site oficial, de um hotel, de um pequeno hotel, em que a hotelaria europeia é constituída por pequenas unidades hoteleiras, é que o turista na América não conhece esses hotéis. Não quer estar a achar a agulha no palheiro ao achar um hotel. Então vai ao site da Booking e na Booking tem logo a informação de um site que ele já conhece, já sabe trabalhar com ele e aproveita e faz a reserva, até porque é garantidamente uma reserva se calhar até mais barata ou tão barata como no site do próprio hotel. Agora, isso é por o problema da tal fragmentação que eu falei há pouco, do cada um por si, dos hotéis estarem todos dispersos. Se houvesse um website oficial de um país, de uma região, que ajudasse o turista a planear e a comprar os seus diferentes serviços turísticos, então aí não só o turista não estaria a achar a agulha no palheiro porque está a fazer a sua pesquisa num site oficial de um destino turístico que é fiável, como estaria então a beneficiar melhor, ele até poderia ficar mais satisfeito porque estaria mais a beneficiar aquela economia local do que a apreciar os interesses de um grande grupo económico que não tem nada a ver com neste caso, Portugal. Já me disse mais ou menos quais foram os objetivos, não sei se existe assim um grande objetivo que queira
queira mencionar? Sim, posso dizer que o grande objetivo é tentar perceber, no contexto português, no contexto de uma região portuguesa, quais é que são os grandes fatores que influenciam a adoção de um DMS no futuro. Mas até se pode dizer assim, então, ok, mas numa tese de doutoramento não é suposto apenas mudar o contexto. Se uma coisa já foi estudada na Grécia, não é pertinente ou não é suficiente, diria, dizer, ok, eu vou estudar a mesma coisa, mas em vez de estudar a Grécia, vou estudar Portugal. Mas talvez o principal objetivo inovador, original da tese tenha sido, e por acaso ainda não falámos nisto, tentar perceber qual é a predisposição dos atores de um destino, não apenas de adotar no geral um DMS, que é um conceito um bocado abstrato ainda e mal definido pela investigação, mas qual é a sua predisposição para adotar funcionalidades de um DMS muito específicas, em detrimento de outras. Por exemplo, tentar perceber se um ator português, um hotel, por exemplo, da região centro, ele quer adotar a funcionalidade de transacional, de venda do hotel através do DMS, ou não. E porquê? Ele quer adotar a funcionalidade de User-Generated Content, que é a Web 2.0, ou não, no DMS. Portanto, isto aí sim foi a nível internacional um estudo inovador e creio que terá sido talvez a principal razão de ter obtido o prémio, porque ninguém ainda tinha estudado isto. Todos os estudos sobre DMS tinham sido sobre qual é que é a predisposição para adotar o DMS. Só que o DMS não é como um automóvel. Nós sabemos definir o conceito de automóvel. Tem 4 rodas, tem um volante. Portanto, sabemos definir o conceito de automóvel. Mas o conceito de DMS ainda não é consensual. Então, eu preferia, em vez de perguntar se eles queriam adotar um DMS, quais é que são as funcionalidades específicas que normalmente são atribuídas pela literatura a um DMS que os nossos atores da região centro teriam por disposição ou não de adotar. Portanto, esse também é um grande objetivo. Para além da Universidade de Lusófona, que outros parceiros teve para a realização da tese? Foi só você? Houve alunos que tiveram consigo? Explique-me um bocadinho sobre isso. Antes de mais, tenho que dar aqui uma palavra de agradecimento à Escola das Ciências Económicas e Organizações da Lusófona, porque sempre me apoiaram em tudo o que eu necessitei, a nível até de ocasiões em que eu tinha que fazer uma viagem para fazer uma parte da tese. Houve sempre uma compreensão total para esse processo em que eu estava envolvido. Relativamente a parcerias concretas no que toca à própria elaboração da tese, sim, eu tive, a universidade onde eu realizei a tese foi a Universidade de Aveiro, mas tive depois o apoio da Entidade Regional de Turismo do Centro, porque eu tive que analisar ao detalhe a plataforma da Entidade Regional de Turismo do Centro para perceber até que ponto é que ela se aproximava ou distanciava do conceito do DMS. E já agora também há aqui uma palavra que eu gostava de dar relativamente à Entidade Regional de Turismo do Centro, foi quem promoveu, não foi quem selecionou o vencedor, mas foi quem promoveu o concurso do qual eu fui vencedor, e há aqui uma capacidade de autocrítica, creio eu, da própria entidade, porque eu acabo por criticar um pouco a plataforma oficial da Entidade Regional de Turismo do Centro, por ser demasiado informacional e não tão dinâmica como deveria ser. Portanto, creio que o prémio também poderá, de certa forma, ser um reconhecimento de que há muitas melhorias a fazer. E depois também, obviamente, tive a parceria inestimável de cerca de 25, 26 DMOs nos Estados Unidos da América, tanto várias, desde na costa leste, na zona do Midwest também, no Canadá também, sobretudo do Quebec, zona do Quebec, mas depois também no Reino Unido, na Noruega e na Suécia. Destacar também uma parceria que foi fundamental, que foi com a principal empresa internacional que produz DMS, que é uma empresa anglo-norueguesa, que é, não sei se posso dizer o nome, mas que é, neste caso, a New Mind Tellus, que é baseada em Liverpool e que me ajudou bastante neste processo também. Até para perceber o que é o conceito de DMS a nível tecnológico. Como é que se sente em ter ganho? Acha que foi merecido? Eu sei que isto é uma pergunta um bocadinho assim, pronto, mas como é que se sente? Acha que o seu esforço foi valorizado? Não, eu creio que sim. É assim, um esforço como uma maratona longa, como é um doutoramento, é óbvio que nós todos achamos que pelo esforço despendido merecemos ganhar, não é? Se nos entregarmos ao trabalho, se nos esforçarmos. Além disso, eu creio que este estudo, e essa tem sido sempre o meu interesse pela área do turismo, é sempre esse.
por exemplo, eu nunca me interessei na área do turismo por estudar, mas eu não critico quem o faça, mas estou a falar do meu gosto particular. Nunca me interessei muito em estudar apenas, ou ficar por aí, nível de satisfação dos turistas. Como agradar aos turistas. Isso é bom, é fantástico saber isso. Só que há um interesse mais profundo, mais estratégico, que eu já, desculpe estar-me a repetir um pouco, é como é que o turismo pode beneficiar quem mora num sítio. Esse é o objetivo de qualquer atividade económica. Não é explorar os recursos, não deixando riqueza, mas é deixar riqueza. Então, acho que aqui a minha tese tem um efeito, tem uma intenção estratégica a esse nível. Porque não é estar a criar apenas uma plataforma online para o turista ficar mais satisfeito. Também é, de certa forma, porque os turistas preferem plataformas mais sofisticadas, onde podem planear one-stop only platforms, não é? As plataformas em que uma só plataforma serve para fazer todo o ciclo preparativo da minha viagem. Ainda por cima é uma plataforma oficial do destino, nada melhor, mas com o intuito de alterar a forma como o turismo é distribuído, como as comissões são pensadas, não é? De forma a diminuir a dependência do país, ou da região centro, neste caso, em relação ao exterior. Daí eu não quero estar eu apenas sei dos outros finalistas, depois nós soubemos os finalistas, foram outros 4 finalistas, eu só li o nome da tese. Se calhar a tese é melhor que a minha, não é? Quer dizer, eu tenho que ser humilde aqui, não sei se o trabalho foi melhor realizado a nível da metodologia que foi utilizada. Portanto, eu só conheço o título, mas pensando no título da minha tese, eu creio que ela tem algum valor a esse nível, sim, confesso, de tentar contribuir para alterar e tornar mais competitiva toda a estratégia de distribuição do destino turístico e dos contributos que poderá gerar junto das comunidades locais. Portanto, fico muito satisfeito por isso ter sido valorizado pelo júri. A verdade é que, independentemente se os outros estivessem melhor ou não, você ganhou, portanto, a sua tese foi a vencedora, é ela que teve o prémio e está completamente parabéns por isso. Se quiser deixar alguma mensagem final para as pessoas que eventualmente vão ver este vídeo sobre a sua tese, sobre si, sobre aquilo que quiser dizer, se não tiver mais nada a acrescentar, claro, sobre alguma outra pergunta. Ok. Diana, eu antes de mais uma mensagem que eu queria dar primeiro a todas as pessoas que querem fazer investigação avançada, nomeadamente uma tese de doutoramento. Não se fixem nos objetos, e na área do turismo, eu acho que isto é extensível a outras áreas, mas na área do turismo em particular, não se fixem apenas nos objetivos teóricos, nos contributos teóricos da tese. Pensem, por mais que vos digam que a tese vai ter contributos teóricos muito fortes, e deverá, é verdade, a tese deverá, sobretudo, ter um intuito de resolver problemas concretos da realidade concreta. Este é, inclusive, um problema que a Universidade Europeia se tem deparado, com que as universidades europeias se têm deparado face às americanas. A competitividade das universidades americanas face às europeias tem muito a ver com isso. As universidades europeias ainda estão muito presas a um modelo teórico de contribuir teoricamente para uma ciência. As universidades americanas, não, é o contrário. Elas produzem teoria, mas o intuito final é melhorar a realidade. É melhorar um contexto concreto, neste caso, a competitividade de um destino turístico. Portanto, a minha mensagem para todos aqueles que querem... Eu até me sinto um pouco... Talvez seja considerado, seja falta de humildade. Eu acabei também o ano passado de terminar o meu doutoramento e já estou aqui a dar conselhos. Mas, de facto, creio que é a minha convicção pessoal, daquilo que fui aprendendo com outras pessoas, que me aconselhei ao longo deste processo da produção da tese, é que nós devemos olhar muito para modelos de investigação que contemplem os contributos práticos da tese. E já esses modelos já existem, são perfeitamente aceitos, como o Design Science Research, em que toda a investigação de um doutoramento é feita para desenhar um artefacto concreto que vai ajudar uma realidade concreta a tornar-se mais competitiva ou mais sustentável, o que seja. Portanto, essa é a minha mensagem para os investigadores. Relativamente não sei muito bem, à tese realizada, portanto, foi também esse o meu intuito, eu creio que quem faz lá estou a entrar na questão da tese, mas pronto, do investigador, mas quem faz uma investigação deverá sempre ter entusiasmo, né? Ter entusiasmo e paixão por aquilo que se está a estudar. E
E, portanto, e só assim é que eu acho que as coisas funcionam. E creio que quanto mais ambiciosos forem os objetivos, não ao nível, ambiciosos não ao nível da amostra, não ao nível do território, mas ambiciosos ao nível mais qualitativo. Para que é que vai servir a minha tese? Não é? Então aí mais entusiasmo ainda existe por parte do investigador.